nasci praticamente num lar cristão, sempre fui educada a falar com Deus, orar, ler a Bíblia. Casei cedo, tive os meus filhos cedo, mas o tempo todo foi com Deus, conversando com Ele, lendo a Bíblia e criando os meus filhos também no mesmo caminho. Nós tivemos um relacionamento no total de 17 anos. Então, depois que a gente casou, nós tivemos algumas dificuldades, nós tivemos algumas brigas, até que um dia ele resolveu abandonar a casa. Era uma coisa assim, que a gente casa esperando viver a vida toda, até a volta de Jesus. Mas não aconteceu. Também teve a morte do meu pai um pouco antes. Então, assim, foram duas coisas que pra mim foram muito chocantes. Até que um dia eu tava indo trabalhar e eu sofri um assalto, né? O motoqueiro parou do lado do meu carro, me apontou uma arma e levou as minhas coisas. Então, 2 dias depois, eu já não conseguia mais sair de casa. Eu não conseguia mais fazer nada, absolutamente nada. A única coisa que eu conseguia era chorar. E aí eu fui para o hospital, me diagnosticaram com depressão profunda, síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Eu não fazia mais nada, eu só chorava. E ficava deitada numa cama, e aí as pessoas diziam, Viviane, você tem que levantar, Vivi, vamos, se mexe. Eu não conseguia. E aí eles ficavam assim, você tem que procurar Deus, você tem que se apegar mais a Ele. E eu ficava pensando, mas poxa vida, eu oro, eu leio a minha Bíblia, eu continuo com a minha vida espiritual do mesmo jeito. Então assim, não é questão de se apegar a Deus, eu estou doente e não sei o que fazer. Eu senti um vazio muito grande. Então era um vazio que ninguém e nada conseguia preencher, mesmo buscando a Deus. Era um sentimento de que você não serve para nada e que você está atrapalhando todo mundo, que você pensa assim, a única solução é você tirar sua vida. Porque assim você vai parar de atrapalhar as outras pessoas e você vai dar um fim a isso que você está sentindo. Eu falei assim, eu vou tirar minha vida. Então Deus usou os meus filhos. E eu falo assim, poxa, o meu pai morreu trabalhando. Eu tenho orgulho de dizer que meu pai morreu num acidente de trabalho. E os meus filhos vão dizer, a mãe se matou? Eles vão ter vergonha o resto da vida na hora que perguntarem, e a sua mãe? Ah, ela se suicidou. Então, nesse momento, Deus usou os meus filhos para que eu não tirasse a minha vida. Então, nesse momento, eu usei um pouco a razão. Eu consegui separar a razão e a emoção para fazer o que era certo. Então, assim, até que um dia veio um start, né? Veio assim, eu voltei a assistir a Novo Tempo, porque eu sempre assistia. Só que eu acho que exatamente por você assistir sempre, ela se torna uma coisa meio mecânica, já não tem mais tanto sentido para você. Então eu voltei a assistir de uma maneira que há muito tempo eu não assistia. Então eu comecei a assistir o Consultório de Família, aí a Darlide dava uns conselhos maravilhosos, aí cada semana acontecia uma coisa, eu falava assim, nossa, eu precisava ouvir aquilo. Quando eu não estava ligada na TV Novo Tempo, eu estava com a rádio o tempo todo. Então as músicas que vinham também eram assim, as músicas que você precisava ouvir. Então, que o amor de Deus é suficiente, que a gente tem que entregar nosso caminho ao Senhor e confiar que Ele vai resolver os seus problemas. E Deus foi trabalhando de um jeito que eu consegui sair do lugar. Até que, com isso, eu consegui começar a terapia. Foi um conjunto. Mas a TV Novo Tempo me ajudou demais. Principalmente na questão do perdão, porque é tão difícil perdoar. E ele me ajudou muito na questão do perdão, de que Deus te ama acima de tudo e de todos. Que para Ele, mesmo no mundo tão grande, você para Ele é único. E você é especial. E aí você começa a perceber como é importante a sua vida para Deus. Você começa a ler a Bíblia e perceber que tudo aquilo ali tem um significado muito especial para você. E que de repente, por conta de você há tantos anos ler aquilo, perde o significado. Então assim, tudo isso voltou a ter significado para mim. Depois de 1 ano e 8 meses, né, dessa grande transformação que Deus fez na minha vida, hoje eu sou feliz.